Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso de número 24. João, capítulo 20, 24. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo de número 24, vai dizer assim a palavra do Senhor. João capítulo 20, a partir do versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja que aqui hoje o Senhor reúne. E obrigado pela certeza da tua ressurreição. Pela certeza que o Senhor está vivo, e mais do que isso, o Senhor está presente hoje aqui. Que esta tua presença viva seja manifesta, e que muitos hoje possam sair daqui dizendo: tive um encontro com o Senhor. Essa é a nossa oração, para a tua glória mesmo, e em nome de Jesus, amém. Você já teve um encontro com o Jesus vivo, como foi cantado hoje, o Messias, Redentor? Porque se na Páscoa nós celebramos, a partir da sexta-feira da Paixão, a morte do Senhor Jesus, e hoje celebramos a sua ressurreição, se nós afirmamos com todas as letras e convicção: o Senhor ressuscitou, Ele está vivo, então é possível um encontro vivo com esse Jesus vivo. E não apenas uma vez, não apenas uma vez. Por isso que hoje aqui há pelo menos 2 tipos de pessoas. Há aquelas que precisam ter o encontro com o Jesus vivo, porque ainda não o tiveram. Participar da Igreja de Jesus não significa necessariamente ter tido um encontro real, um encontro verdadeiro com Jesus. E não importa quanto tempo, como o caso de uma moça que vira para sua mãe e diz que: olha, mãe, eu não quero mais vir à igreja. E por que você não quer mais vir à igreja? Porque eu não sinto esse Deus
que você sente. Em outras palavras, esse Deus que é tão real, é tão vivo para a senhora, ainda não o é para mim. Estava sendo sincera. Não tive ainda esse encontro com esse Jesus. Outro tipo de pessoa é aquela que precisa de um reencontro com Jesus. Ela já teve esse encontro, mas por algum motivo ela está vivendo agora uma fase de distanciamento. Não é que ela deixou a igreja, mas ela vive uma fase de desapontamento, de esfriamento e de quase incredulidade. Não é que ela descrê, mas ela tem as suas angústias, tem os seus temores, tem as suas perguntas, tem as suas indagações. E ela não diz, mas ela sabe que ela não está tão perto de Jesus quanto um dia ela já esteve perto de Jesus. Talvez muito parecido com o caso aqui de Tomé. Tomé não estava reunido com os discípulos na primeira vez que o Senhor aparece ressurreto a eles. Então, quando esses discípulos encontram Tomé e lhe dão a notícia: nós vimos o Senhor, as mulheres não estavam erradas, não tiveram uma ilusão, o Senhor ressuscitou. O Tomé não apenas diz, eu só vou crer se ver. Não, ele coloca uma condição a mais. Não basta para ele ver, ele vai dizer no versículo de número 25, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. De maneira nenhuma. E alguns vão dizer que o Tomé sabia que poderia ser enganado pela vista. Ele sabia que em momentos assim, de grande emoção, nós podemos enxergar, não de fato o que é, mas aquilo que queremos ver. Nós não enxergamos sempre a realidade como ela é. Muitas vezes, nós enxergamos a realidade como nós queremos que ela seja, ou como nós julgamos que ela seja, mas não necessariamente como ela de fato o é. E o Tomé sabia disso. Então não basta para mim ver, eu preciso tocar com as minhas mãos nele. E aí passam-se então uma semana, aqui vai dizer 8 dias, porque é a forma judaica de contar o tempo, se conta o dia em que se está, mas os dias que passam, então uma semana para eles, 8 dias. Agora Tomé está com eles, está presente, não faltou no culto. E Jesus apareceu de novo. E Tomé não tem um encontro, mas tem um reencontro vivo com o Jesus vivo. Então a pergunta, irmãos, quais são as características deste encontro possível com o Jesus que está vivo, está aqui hoje e você pode ter um encontro com Ele? Quais são algumas dessas características de um encontro verdadeiro, um encontro vivo com o Senhor vivo ressurreto? Então, uma característica, irmãos, deste encontro com Jesus, o Jesus vivo, é que o encontro com Jesus é um encontro de paz. É um encontro de paz. Jesus poderia ter se achegado à reunião
com os discípulos, as portas estavam fechadas, e de repente ele aparece no meio, e alguns vão dizer assim: será que esse corpo glorioso é um corpo meio fantasmagórico, que atravessa as paredes? O C.S. Lewis vai dizer que ao contrário, a realidade da ressurreição, a realidade do mundo vindouro, é tão concreta, mas tão concreta, que essa nossa realidade aqui é como se fosse fumaça. Então o corpo ressurreto atravessa, como se tudo fosse uma fumaça. E Jesus está lá ressurreto, de forma concreta. E ele não chega assim acusando, ele não chega apontando o dedo, ele não chega dizendo: ah, muito amigo vocês, hein? Muito amigo vocês. Na hora que eu mais precisei, mas não ficou um comigo. Um comigo. Devia morrer na cruz, um discípulo ao meu lado, outro à direita. Queria estar um à direita e à esquerda do meu trono, mas da cruz ninguém quis. Foi todo mundo embora. Eu não disse que isso ia acontecer, e ainda teve gente falando que não ia me negar. Podia, né, ter chegado dando esse sermão todo. Mas interessante que as primeiras palavras de Jesus, quais são? Paz seja convosco. Não tem ninguém igual a Jesus. Não tem ninguém igual a Jesus. Ele chega e não tem acusação, não tem ressentimento. Ele chega lá para os seus discípulos e: a minha paz seja com vocês. O cumprimento dos amigos quando se encontravam, porque Jesus é a paz. Jesus é da paz, não é da guerra. E Jesus traz paz. Por isso que quando nós temos um encontro com Ele, nós sentimos paz. Nós não nos sentimos acusados, nós não nos sentimos oprimidos, nós sentimos plena e verdadeira paz. É por isso que tanta gente que vem a primeira vez à igreja, já testemunhei muitas vezes pessoas, primeira vez que vieram à igreja, disseram assim: puxa, eu senti tanta paz. Mas ela sentiu tanta paz, não é por causa do lugar, é por causa de quem está aqui no lugar. Junto com o seu povo, que o Agostinho vai escrever assim: fizeste no Senhor para ti, nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em ti. Não existe paz fora de Jesus. A paz que a gente procura em tantas coisas e não acha porque não estão nessas coisas, mas estão numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. É Jesus a nossa paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Então é um encontro de paz. Mas segundo, é um encontro também de revelação. Lembra daquele hino, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. E eu agora me alegro em sua luz. O testemunho de uma pessoa que teve um encontro vivo com Jesus. Ela diz: os meus olhos abri. Mas os nossos olhos se abrem, não é porque a gente descobre, a gente vai procurando, remexendo em tudo, então descobre, aí os olhos se abrem, mas os nossos olhos se abrem porque Ele se revela. Ele se permite ser visto, Ele se torna para nós visível, como foi aqui no caso de Tomé, que logo depois que Jesus diz: paz seja convosco, ele logo vira-se para Tomé. Ele vira-se para Tomé. Depois, versículo 27, disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo,
e vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Ou seja, tudo aquilo que o Tomé tinha colocado como condições para crer, e tudo aquilo que ele fala pensando que só o seu círculo resumido de amigos, discípulos, companheiros dele, tinham ouvido, Jesus fala para ele fazer agora, revelando para ele que ele não era apenas o Cristo ressurreto, mas é aquele que está conosco todos os dias, mesmo quando a gente não percebe, ele está ali presente. É como uma menina crente que um dia ela tem esse insight, ela está na sua escola, uma adolescente, e aí ela vai chegar, parece que ela chega a essa conclusão: Jesus está aqui comigo, aqui nesse lugar. Quer dizer, ele não está só lá na igreja, ele está aqui hoje comigo. Sim, ele está aí com você, todos os dias. Por isso que a Agar vai dizer a respeito dele: o Senhor que me vê. E porque ele está com você todos os dias, Ele sabe quais foram as tuas primeiras palavras hoje de manhã, os teus primeiros pensamentos. Você lembra? Ele lembra. Ele conhece a angústia que você sente, ele sabe da sua luta, e ele sabe o que está habitando no teu coração. O Senhor que me vê. Agora, esse encontro, irmãos, pode ser também um encontro de repreensão, porque Jesus nem sempre fala o que a gente quer ouvir, mas Ele sempre fala o que a gente precisa ouvir. Interessante as palavras de Jesus a Tomé. Ele vai dizer assim, ainda no versículo de número 27, não sejas incrédulo. Não sejas incrédulo, mas crente. Você está achando o quê? Você está achando que incredulidade é status de intelectualidade? Está achando que incredulidade é status de superioridade? Não seja incrédulo, seja crente. Palavras duras, mas que curam. Porque a intenção de Jesus para conosco não é nos mimar, é nos salvar. Então vai ter momentos que você vai ter encontros com Jesus, que Ele vai te falar palavras duras, mas que te curam, que te salvam de você mesmo. Eu lembro uma vez, fui para a igreja num culto de meio de semana, em jejum, estava me achando santificado. Aí, no meio da reunião, uma irmã lá abre a Bíblia em Isaías dizendo assim: por acaso é esse jejum que eu quero? Acaso o jejum que eu quero não é que você tire o jugo dos oprimidos, desate os laços daqueles que estão angustiados? Não é esse o jejum que eu quero? E eu fiquei pensando assim: bom, mas quem é que está oprimido para eu ir lá e tirar o fardo de cima? Aí sabe de quem eu lembrei? Da minha esposa, atolada de serviço em casa. Aí eu cheguei e fui ajudá-la. Acho que Jesus gostou mais desse jejum. Então não é que o outro não precisa, a gente faz o outro, mas não só o outro, achando que fazendo o outro a gente é o santarrão. Não, Jesus
ele tem outros pensamentos a respeito da nossa vida com Ele. Então, às vezes, o encontro com Ele é um encontro de, toma a sua linha. Você está achando que você é quem? Mas não salva. O encontro vivo com Jesus pode ser e deve ser um encontro de confissão e adoração. Te pergunta se Jesus que está aqui hoje, com a sua presença invisível entre nós, vai saber se ele não está sentado aí do seu lado, né? Se ele se materializa, aparece visível para você. Te pergunto, o que você faz? Dá um abraço. Tem gente que vai ver isso como uma oportunidade para duas coisas. Ou uma oportunidade para fazer perguntas. Puxa, aquela pergunta que eu queria tanto fazer. Senhor, por que isso, hein, Senhor? Por que aquilo outro, Senhor? É a hora de fazer a pergunta. Você viu, né, que quando Jesus estava subindo ressurreto, teve um discípulo lá que não aguentou. Deixa eu aproveitar que ele está aqui ainda. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Meu Deus, Jesus subindo, ainda tendo que responder pergunta. Outros viriam como uma oportunidade de fazer pedidos. Puxa, ele apareceu. Vou pedir o que eu quero. Mas sabe, irmãos, quando a gente tem um encontro, quando a gente se vê de fato diante, quando a presença de Jesus se torna concreta, a gente sente a presença dele, a gente tem a certeza, é Jesus que está aqui, eu estou na presença dele, a gente não consegue nem fazer pedido, nem fazer pergunta. Quando a gente se sente de fato rendidos diante da presença de Jesus Cristo ressurreto, a única coisa que a gente consegue fazer é confessar e adorar. É a única coisa. Tanto é que Jesus faz o convite. Então, não era tão importante para você me ver? Não era tão importante para você estender a mão, colocar aqui nas minhas feridas, ver os cravos nas minhas mãos, colocar, pode vir, pode ver. E o texto só diz que Jesus dá a oportunidade, mas não diz que Tomé o faz. Porque ele está diante do Cristo ressurreto. A única coisa que esse Tomé, quando se dá conta que está diante do Jesus que ressuscitou, que está concreto ali diante dele, o Salvador, o Messias ressuscitado, a única coisa que o texto diz que Tomé faz, está aí no versículo de número 28, Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Confissão e adoração. Tem gente que diz assim, não, quando eu chegar no céu, eu vou fazer umas perguntas para Deus. Duvido que vai fazer perguntas. Quando se vê lá, diante daquela glória reluzente, aquele esplendor, mas vai ficar tão pianinho. Vai dar graças a Deus de ter encontrado ali um lugar de misericórdia. E a única coisa que vai conseguir fazer é se prostrar, erguer as mãos para os céus e dizer como Tomé, Senhor meu e Deus meu, aleluia. Essa é a verdade. A gente se cala diante da presença do Senhor, a gente só consegue louvar, só consegue adorar, só consegue confessar quem Ele é. E por isso, irmãos, esse encontro vivo com Jesus vivo é sempre um encontro de aprendizado. A gente sempre aprende com Jesus. Ele é o mestre por excelência. Ele ensina até calado. As últimas palavras para Tomé estão registradas no versículo de número 29. E Jesus lhe disse: por que me viste, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram, dando testemunho a respeito de nós. Os discípulos que veriam depois, que creriam pela palavra daqueles que viram, mas creriam sem ter visto. O João mesmo vai dizer depois, olha, vocês não o viram, mas mesmo assim vocês o amam, e essa é a verdade a respeito de nós, amém, irmãos? Nós não vimos face a face Jesus, mas nós o amamos. Nós o amamos. Jesus é o amado da nossa alma. E por que é importante? O que o Tomé aprendeu? Ele aprendeu que não precisa ver para crer. Já teve duas pessoas, uma vez disse assim para mim, não, se eu visse Deus, eu creria. A outra me disse assim, se Deus quer que creiam nele, por que ele não aparece? Apareça. Apareça sim, e para as pessoas crerem. Por que ele não faz isso? Bom, para mim primeiro, irmãos, porque se Deus fizesse isso, a fé seria por constrangimento. Eu não quero crer. Eu não quero crer, porque eu não quero me submeter, eu não quero essa vida. Mas se eu ver, agora eu vou ter que crer. Segundo, na verdade, ele já se tem feito visível para muita gente que não tem má vontade para ver, para enxergar. Romanos, capítulo 1, 19 a 20, o apóstolo Paulo vai dizer, pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a fundação do mundo e percebido mediante as coisas criadas, de modo que estes homens são indesculpáveis. Quem tem boa vontade para ver, enxerga. Mas quem não quiser ver, quem não quer ver, ainda que Jesus apareça ressuscitado, vai duvidar. Essa é a verdade. E por fim, irmãos, ele ainda fará isso. Ele ainda fará isso. Ele ainda vai se revelar de tal forma que todo olho verá. Todo olho verá. Apocalipse 1:7, falando a respeito da sua volta, diz, e todo olho o verá. Faz-me lembrar de minha mãe, quando não era crente, ainda ela disse que teve um sonho de Jesus voltando. Ela não era crente, mas ela sonhou com Jesus voltando. E aí no sonho ela ficava naquela angústia, naquele desespero, e ela disse que no sonho dizia assim, puxa, e não é que os crentes tinham razão? Então você não precisa ver para crer, mas se você crer, você vai ver. Porque Jesus disse, ele não disse, se veres, crerás na glória de Deus, mas ele disse, se creres, o que vai acontecer? Verás a glória de Deus. Então, eu não sei se você aqui é alguém que precisa ter um encontro ou um reencontro com o Jesus vivo, mas eu sei que esse encontro ou reencontro é possível, e é possível hoje. Quem sabe ainda nesse culto, porque foi ele que disse assim, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que assim seja, irmãos, e que o Jesus vivo nos abençoe. Amém.